Imagine uma sala de controle subterrânea, protegida por camadas de concreto e soldados armados. Lá dentro, cientistas nucleares observam monitores que dizem que tudo está perfeito. As luzes estão verdes, os sistemas estão estáveis. Mas na sala ao lado, as centrífugas de enriquecimento de urânio estão girando tão rápido que começam a vibrar. O metal grita e, de repente, elas explodem. Quando os cientistas olham para os monitores, eles ainda mostram tudo normal. Isso não foi um fantasma, isso não foi um erro humano, isso foi o Stuxnet. Pela primeira vez na história da humanidade, um código de computador não roubou dados ou senhas. Ele causou destruição física no mundo real. Ele cruzou a linha entre o digital e o material. Hoje, no Arquivo Null, vamos dissecar o vírus mais complexo, caro e perigoso já criado. A arma que iniciou a era da cyberguerra. Ano de 2010. O mundo da segurança digital entrou em pânico. Uma empresa de segurança em Belarus encontrou um vírus estranho circulando em computadores no Irã. À primeira vista, parecia apenas mais um malware industrial, mas quando os especialistas abriram o código, ficaram aterrorizados. Um vírus normal pesa cerca de 10 a 15 kilobytes. O Stuxnet pesava 500 kilobytes. Era um monstro. E ele tinha algo que nenhum hacker comum possui: Zero Days. Um Zero Day é uma falha no Windows que ninguém conhece, nem a Microsoft. Hackers passam a vida tentando achar uma. No mercado negro, uma única falha dessas custa centenas de milhares de dólares. Para você entender a gravidade disso, pense em um Zero Day como uma chave mestra roubada da fábrica da fechadura. Se você tem uma dessas, você pode entrar em qualquer casa sem arrombar a porta. Normalmente, governos guardam essas chaves para guerras futuras, mas existe um mercado sombrio para isso. Empresas como a Zerodium pagam publicamente até 2 milhões de dólares por uma única falha no iPhone ou no Windows. Agora, imagine o orçamento necessário para queimar 4 dessas chaves de uma só vez. Especialistas da Symantec calcularam que para desenvolver o Stuxnet seriam necessários pelo menos 10 programadores de elite trabalhando em tempo integral por 3 anos. Isso não é hackerismo, isso é engenharia militar. O código era tão perfeito que não travava os computadores infectados. Ele era invisível. Ele pesava meio megabyte, mas se comportava como um fantasma. O Stuxnet não usava uma, ele usava 4. Isso significava uma coisa: quem criou isso tinha recursos ilimitados. Não era um garoto num porão, era uma superpotência. O vírus infectou milhões de computadores no mundo todo, Índia, Indonésia, mas ele não fazia nada. Ele ficava dormente. Ele procurava algo específico, uma impressão digital única na rede. Ele procurava o software da Siemens que controlava PLCs, controladores lógicos programáveis, mas não qualquer PLC. Ele buscava uma configuração exata de centrífugas IR-1, usadas apenas em um lugar na Terra, a usina nuclear de Natanz, no Irã. O objetivo era claro: sabotar o programa nuclear iraniano, sem disparar um único tiro. Mas havia um problema. Natanz era uma fortaleza air-gapped, ou seja, desconectada da internet. Como infectar um lugar que não tem conexão com o mundo exterior? A engenharia social é sempre o elo mais fraco. Acredita-se que o Stuxnet entrou na usina através de um simples pendrive. Pode ter sido um espião infiltrado ou um engenheiro inocente que achou o pendrive no estacionamento e o plugou no computador de trabalho. No momento em que o USB foi conectado, o Stuxnet saltou para a rede. Ele se espalhou silenciosamente, computador por computador, procurando seu alvo, até chegar aos controladores das centrífugas. E então, ele esperou. Ele gravou 13 dias de dados normais de operação. Ele aprendeu como a usina funcionava quando tudo estava bem. E só então, ele atacou. O ataque foi sádico. O Stuxnet assumiu o controle da velocidade das centrífugas.
Primeiro, ele as acelerava muito acima do limite de segurança, fazendo com que o urânio instável causasse rachaduras nos rotores. Depois, ele as desacelerava bruscamente, causando vibrações destrutivas. E aqui está a parte genial e assustadora. Enquanto as máquinas se autodestruíam fisicamente, o vírus fazia um man in the middle. Ele interceptava os sinais de alerta que iam para a sala de controle e os substituía pelos dados gravados daqueles 13 dias normais de operação. Os operadores ouviam o barulho de metal rasgando, sentiam o chão tremer, mas seus monitores diziam: velocidade normal, temperatura normal. Isso enlouqueceu os cientistas iranianos. Eles demitiram equipes, achavam que era sabotagem interna, incompetência. Eles nunca imaginaram que o código estava mentindo para eles. Quem fez isso? Nenhum país assumiu a autoria oficialmente até hoje, mas as pistas no código eram gritantes. O projeto foi apelidado de Olympic Games, uma operação conjunta entre a NSA, Estados Unidos, e a Unidade 8200, Israel. O código continha referências bíblicas, como a palavra Mirtus, uma alusão à rainha Éster, que salvou os judeus dos persas. Estima-se que o desenvolvimento do Stuxnet levou anos e custou milhões. Foi a arma de precisão mais sofisticada já criada. Ela atrasou o programa nuclear iraniano em anos. Mas a guerra não foi apenas digital. Enquanto o Stuxnet destruía as máquinas em silêncio, algo terrível acontecia nas ruas de Teherã. Entre 2010 e 2012, cientistas nucleares iranianos começaram a ser assassinados de forma brutal e cinematográfica. Homens em motocicleta se aproximavam dos carros dos cientistas no trânsito, fixavam bombas magnéticas na lataria e fugiam antes da explosão. Majid Shariari, um dos líderes do projeto, foi morto assim. Outro cientista, Dariush Rezainejad, foi baleado na frente da esposa e da filha pequena em uma creche. O Stuxnet era apenas a ponta do iceberg. Era uma guerra total, combinando código malicioso com sangue real. O objetivo não era apenas quebrar máquinas, era aterrorizar as mentes por trás delas. Mas o preço foi alto demais. O Stuxnet deveria ter ficado confinado em Natanz, mas devido a um erro de programação, ele escapou. Ele se espalhou pela internet aberta, e agora o código-fonte da arma digital mais poderosa do mundo estava disponível para qualquer um analisar. Hackers, criminosos e governos rivais dissecaram o Stuxnet. Eles aprenderam como ele funcionava. Nós abrimos a caixa de Pandora. Antes do Stuxnet, segurança digital era sobre proteger dados. Depois dele, é sobre proteger vidas. Se um código pode explodir uma centrífuga, ele pode explodir um oleoduto, desligar a rede elétrica de um país inteiro ou alterar a mistura química de uma estação de tratamento de água. E não pense que isso é teoria. Já aconteceu depois. Em 2015, hackers usaram uma variante dessa tecnologia para desligar a energia de 230 mil pessoas na Ucrânia no meio do inverno. Em 2021, o oleoduto Colonial Pipeline, nos Estados Unidos, foi paralisado por um ransomware, causando falta de gasolina em toda a costa leste americana. Pessoas estocavam combustível em sacos plásticos com medo do desabastecimento. O Stuxnet ensinou ao mundo que a infraestrutura crítica é frágil. Hoje, a próxima grande guerra mundial pode começar sem nenhum soldado cruzar a fronteira. Ela começa quando o seu celular perder o sinal, a luz da sua casa acabar e o dinheiro sumir da sua conta bancária. Tudo ao mesmo tempo. Nós vivemos em um mundo de vidro. Nossa água, nossa luz, nossos hospitais, tudo é controlado por PLCs, os mesmos chips que o Stuxnet atacou. A guerra do futuro não será travada com bombas caindo do céu. Ela acontecerá em silêncio, quando as luzes se apagarem e não voltarem mais. O Stuxnet foi o primeiro. Ele não será o último. Proteja-se. O Arquivo Nu encerra a transmissão.